A palavra de Deus hoje é a respeito de um homem que andou com Deus. Um homem que andou com Deus de uma maneira diferente, numa época em que não se falava mais de Deus. Ele andou com Deus. Olha que interessante. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Vamos abrir aqui o livro de Hebreus. E nesse livro de Hebreus, você vai poder ver aí, né, que Enoque, ele andou com Deus. O livro de Hebreus, Enoque andou com Deus. No capítulo 11, tá? Do versículo 5, diz assim: pela fé, Enoque foi transladado. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Ele alcançou testemunho que agradara a Deus. Olha que coisa tremenda. Testemunho de Enoque agradou a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa. Como que Enoque, ele alcançou esse testemunho para andar com Deus? Como? Como que ele alcançou isso? Como que Enoque, naquela época em que as pessoas abandonaram a Deus, pararam de andar na presença de Deus, como que Enoque conseguiu servir a Deus? Como que Enoque conseguiu andar na presença de Deus? Jesus, ele fala, naquela época, que aqueles dias eram como os dias de Noé, dia da grande tribulação, o dia da volta dele, que eu imagino ser essa época, que casavam-se e davam-se em casamento. Eles estavam preocupados só com as coisas materiais, ninguém estava preocupado com Deus, tanto que eles foram destruídos. Deus decidiu destruir a humanidade. Deus decidiu destruir a humanidade. Porque a humanidade não estava mais querendo saber de Deus. A humanidade havia abandonado o seu comportamento normal. Problema sexual até mesmo, como diz a palavra, que os filhos de Deus começaram a procurar as filhas dos homens. Havia um problema de ordem até mesmo sexual, eu não sei dizer, há algumas pessoas que dizem que foram anjos que, né, começaram a procurar, né, os homens, aí nasceram gigantes, aquela história toda que está na Bíblia. Só que eu não creio nesta visão, porque eu creio que anjo não tem sexo, é um espírito. Eu creio mais, porque é o seguinte, imagine, irmãos, se anjo tivesse sexo. Os demônios que foram expulsos lá do céu, né? Até essa parte dos anjos. Que bagunça que eles não estariam fazendo aqui na terra. Meu Deus, ia ter filho de demônio para todo lado.
Eu acredito que ia ter uma nação de demônios, porque tem muitos anos que eles foram expulsos dos céus. Ia ter uma nação aí só de demônio, né? Imaginou? Quantidade de filhos do demônio na Terra? Hã? Aí você vai e fica imaginando, né? Cheio de chifrinho, rabinho, né? Eu não sei como seriam os filhos do demônio na Terra. É engraçado. Mas quando você diz assim que entrar com as mulheres na Terra, é meio complicado esse negócio de pensar, que aí os demônios também podem fazer isso, né? Então eu não creio nessa visão. Eu creio mais, né, que haviam filhos de Deus mesmo. Pessoas, né, que andavam na presença de Deus, pessoas que eram, né, lá do Éden, porque quando Adão e Eva, né, Deus acabou de fazer a Eva, falou, olha, encher a terra, povoar a terra, crescer, multiplicar e povoar a terra. Eu imagino que Adão e Eva, né, e já estou presumindo, né, deixou lá no Éden, lá, uns filhos. E esses filhos eram poderosos. E eles, assim como a Eva caiu, né, assim como Adão desobedeceu a Deus, eles começaram a desobedecer a Deus também, né, possuindo aí as filhas, né, dos homens da terra, que foi se multiplicando. Adão viveu aí 930 anos. Olha aí para você ver que deu para fazer muito filho nessa terra, né? E os filhos dele, né? O Caim, que também ficou aí, depois veio o Sete, que fez mais filhos, né? E a turma foi crescendo, só contava os homens, não contava as mulheres. E aí você imagina, quando conta só os homens, não conta as mulheres, a mulher multiplica muito mais, né? Então é complicado, nasce mais mulher do que homem. Agora, volta lá para a seriedade da coisa. O que virou a Terra naquela época? O que virou a Terra? Quando a gente fala de Sodoma e Gomorra, e que Deus diz que a medida de Sodoma e Gomorra chegou no momento que ele teve que destruir Sodoma e Gomorra. A medida de maldade, a medida de pecado chegou de uma tal forma que eles tiveram, né, Deus falou, não dá para deixar esse povo na terra. Eu vou destruir este povo, eu vou destruir este povo de Sodoma e Gomorra. Imagina, gente, o que acontecia lá em Sodoma e Gomorra, que também havia um problema sexual lá. A gente está sempre envolvido nesse negócio, né? Porque os homens lá de Sodoma e Gomorra, quando viram, né, a beleza, né, dos anjos que foram lá libertar, né, o Ló com a sua família, né, eles quiseram possuir aqueles anjos. Aí imagina, gente, Sodoma e Gomorra era terrível. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Agora, por que Deus também destruiu a humanidade da terra? Qual foi o tamanho do pecado da humanidade da terra? Qual foi? O homem se afastou de Deus. O homem se afastou do seu Criador. O ser humano, a carne, se afastou, pensando somente em si próprio, no seu egoísmo, né? Matando uns aos outros, destruindo uns aos outros. Porque, olha, já havia uma maldição de derramamento de sangue logo em Caim, né? Caim liberou a morte, né? Caim, né, a família de Caim foram os primeiros que construíram, né, os instrumentos, né, de guerra, né? Também, né,
né? Eles também construíram, né? Foram os que inventaram os instrumentos musicais, Caim, na época, né? E também que inventaram, né, a enxada, os instrumentos para poder arar a terra. Agora, se você entender a visão, né, do filho de Caim, que ali, a família, né, de Caim, quando ele sai da presença de Deus, o que ele precisa? Ele não tem mais paz. Ele precisa de música. Então ele inventou um instrumento musical para fazer umas festinhas. Vamos fazer umas festas aqui, porque o negócio está triste demais, nós estamos longe do Criador, não sentimos mais a presença de Deus, temos que fazer umas festas aí, né, para nós alegrarmos a carne. Olha só. Agora, também os instrumentos de trabalho, porque eles estavam ficando muito cansados, com os instrumentos, né, muito cansados. Consequentemente, quando eles viram que podiam arar a terra, né, com os instrumentos, eles viram que podia arar o homem também. E a maldição já estava sobre eles. Porque Caim havia derramado sangue, sangue cobra sangue, né? O vingador vem, né? Se você tem uma maldição de derramamento de sangue na sua família, presta muita atenção nisso que eu vou te falar. Se há uma maldição de derramamento de sangue na sua família, né, que vem lá do seu bisavô, pode ter certeza que vai chegar em você. Vai ter aborto, vai ter suicídio. A sua família, né, pode observar a sua família. A tendência é o vingador de sangue vir. Tem outros assassinatos, outras tentativas de assassinato, seja sem querer ou querendo, né, seja através de um veículo atropelando alguém, né, ou numa empresa causando um acidente. O vingador de sangue, ele permanece. A cobrança do sangue permanece. Quando Caim matou Abel, o que disse? Até sangue de Caim, está chegando até a mim. Então, a terra clama o sangue. Então, Caim, né, a família de Caim, os descendentes de Caim se tornaram sanguinários, matadores, assassinos. Porque tem um histórico de maldição. Agora, vamos lá. No meio disso tudo, aparece um homem chamado Enoque, que anda com Deus. No meio disso tudo aparece um homem chamado Enoque para andar com Deus. E começa a andar com Deus, ao ponto de Deus gostar tanto dele, que Deus tira ele da terra e não deixa ele experimentar a morte. É o que diz aqui em Hebreus. E se você for lá no capítulo 5 de Gênesis, fala a mesma coisa. Deus tira ele da terra. Tanto que ele andou na presença de Deus e ele agradou a Deus como? Agora vamos lá, vamos comparar. É possível andar na presença de Deus quando está tudo perdido, quando o mundo está perdido? Vamos lá para Sodoma e Gomorra? Lá estava Ló, com a família dele, e ele conseguiu criar a família dele de maneira diferente. No meio daquela perdição toda de Sodoma e Gomorra, no meio daquela perdição, aquela sujeira, aquele pecado, aquela, né, porcariada toda, Ló consegue construir a sua família no meio daquilo. No coração de Ló havia temor. E Ló consegue construir as suas filhas, criar as suas filhas virgens, para entregá-las ao noivo. Elas estavam noivas, prometidas. As filhas de Ló permaneceram virgens no meio daquele caos de pecado todo de Sodoma e Gomorra. Olha para vocês verem que é possível. Agora vamos viver hoje, o tempo de hoje.
Hoje está mais difícil porque na época de Sodoma e Gomorra conservar, né, os filhos virgens, porque nós nem sabemos da vida dos filhos mais, né? Os filhos, né, fazem os seus próprios caminhos. Alguns pais têm dificuldade até para fazer os filhos chegar na hora mais cedo em casa. Agora, Ló conservou os filhos dele na presença de Deus. E se você observar também que o meu amigo aqui, o Enoque, também conservou a família dele na presença de Deus, porque o filho dele foi Matusalém e o neto dele, o bisneto dele, foi Noé, que ouviu a voz de Deus, que andou na presença de Deus, e Deus escolheu ele para fazer a arca, e escolheu a família de Noé para povoar a terra de novo. Noé foi escolhido. Noé foi escolhido. Agora, eu volto essa palavra aqui para você entender, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, no tempo de hoje que nós estamos vivendo, olha bem a situação, o mundo. Nós não estamos diferente dos dias de Noé, não. Nós não estamos diferente dos tempos de Sodoma e Gomorra, não. Liga a televisão, você vê. Falta escorrer sangue pela tela. E se você não tomar cuidado, escorre sexo também pela tela. É uma coisa horrorosa. Você tem que colocar aqueles cadeados, né, na televisão para poder os meninos não entrarem. Tem que colocar senha na TV para alguns canais, né, os filhos pequenos não entrarem, porque tem programas que são impróprios. Na própria TV aberta tem programas impróprios. Impróprios, como eu digo, sexuais. Agora, olha o mundo como é que está hoje. No meio de Sodoma e Gomorra, Ló ainda conseguiu conservar as filhas dele virgem. Eu pergunto hoje, é possível hoje conservar os filhos virgem? É possível? Você que está me ouvindo somente no Evangelho, somente na presença de Deus, somente orando muito, somente andando na presença de Deus, tendo uma educação espiritual, religiosa, você consegue isso? Agora olha para mim. Você que está aí comigo na live, olha para mim. Os dias de hoje não estão muito diferentes dos dias de Ló, que Deus escolheu para tirar de Sodoma e Gomorra, e também no tempo de Enoque. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Com quem Ló aprendeu a andar com Deus? Para criar sua família ali, né? De alguma forma, bem criada, manter as filhas virgens. Como que ele conseguiu isso? De que maneira? Ló era sobrinho de Abraão e ele andou com Abraão e ele aprendeu com Abraão, porque Abraão andava com Deus. Abraão, ele era considerado o amigo de Deus. A Bíblia fala em Hebreus que Abraão era amigo de Deus. Era tão amigo de Deus que Deus mandou Abraão lá buscar o Ló, porque avisou Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, né? E olha, Abraão intercedeu pela cidade toda, por causa de Ló. Você conhece a história de Sodoma e Gomorra, porque Abraão, ele intercedeu por Sodoma e Gomorra para não destruir, por causa de Ló, seu sobrinho que estava lá. Agora me diga uma coisa. Quem foi que instruiu Enoque? Ló foi instruído por Abraão, que andou com Deus. E Enoque, no meio daquela perdição, quem foi que instruiu Enoque? Quem falou para Enoque o poder de Deus?
Eu quero te dar uma revelação. Quando Enoque nasceu, Adão tinha 600 e poucos anos. Adão viveu até 930 anos. Eu imagino que Enoque teve 300 anos. 300 anos ainda pela frente para conhecer Deus através do seu tataravô, tetravô, quintravô, não sei. Ele teve a oportunidade. Quantas vezes Enoque, já de pequenininho, foi lá para casa lá do tataravô e chegou lá e começou a conversar com Adão. E Adão começou a falar com ele de Deus. E eu imagino que Adão chorava quando ele falava de Deus. Ele dizia: Enoque, Enoquinho, você não tem ideia o que é andar na presença de Deus. Você não tem ideia do que é Deus visitar a terra todo dia e conversar comigo, e conversar com a Eva. Você não tem ideia. E ele virava para Eva e falava assim: é mesmo, vovó? É, Enoquinho. Deus é poderoso demais, Deus é lindo demais, Deus é maravilhoso demais. Mesmo depois que a gente pecou, ele ainda preocupou em fazer uma roupinha para a gente, que a gente estava desprotegido. Deus é Pai, Enoquinho. Deus é Pai. Ele é a verdadeira paternidade. Eu imagino Adão falando da paternidade de Deus, do amor do Pai Deus, porque Deus era pai de Adão, direto, pai de Eva. Deus estava ali, ele criou. Né? Pai não é aquele que cria, Deus criou Adão e Eva ali, e criou, e fez nascer dele, e tirou dele o Espírito e colocou dentro de Adão. Então Adão era filho de Deus, direto. Que Deus tirou dele, colocou dentro de Adão. E eu imagino como que Adão estava empolgado falando de papai. Como que Adão era empolgado falando do Criador. Das coisas que o Criador fez por ele. Dos animais que Deus criou. Eu imagino que os olhos de Enoque brilhavam. E cada vez que Enoque visitava Adão, ele aprendia mais de Deus, e ele tinha mais sede de Deus, ele tinha mais vontade de servir a Deus, ele tinha mais vontade de andar na presença de Deus como Adão andou. Ele tinha mais vontade de conhecer a Deus como Adão conheceu. Agora, ali, estava diante de Enoque uma chance. Quando tudo estava perdido, em breve a sua quarta geração seria destruída, porque Noé foi o que construiu a arca para poder. Tá certo que Noé levou um tempinho. Mas as gerações de Enoque abaixo seria toda destruída. Não estou aqui para contar a quantidade, mas as gerações seriam destruídas. Imagina, gente, imagina. Você pode imaginar isso? Todas as gerações seriam todas destruídas e Enoque estava ali no meio daquilo tudo. E a Bíblia diz que Enoque não morreu e Deus o tomou para si, Deus o levou, porque Deus gostou tanto daquele menino, daquele tataranetinho de Adão. Gostou tanto dele que levou ele para estar com ele, arrebatou ele, transladou ele
Meu amigo, minha irmã, meu irmão, você que está me ouvindo neste momento através da 105,9, você que está me ouvindo aí através da live, eu te pergunto, será que é tão difícil assim andar com Deus? Você talvez me dê 1000 desculpas dos acontecimentos na faculdade, em casa, na família. Você tenha 1000 desculpas no seu trabalho. Mas será que isso é desculpa para você não andar com Deus? Porque Enoque não tem desculpa. O mundo estava perdido, tão perdido quanto hoje. Tão perdido quanto Sodoma e Gomorra. E ele continuou lá. Ele continuou. Continuou na presença de Deus. Eu imagino quantas ameaças, quantas perseguições Enoque teve das outras pessoas materialistas. Eu fico imaginando, gente, o sofrimento que o Enoque passou por ser diferente, por não querer ir para as guerras com os outros, matar, por não querer ir para as festas, por não querer participar das orgias, por não querer se envolver com o mundo, porque ele simplesmente conheceu o pai de Adão através de Adão. Eu imagino que não foram poucas as vezes que Enoque foi na casa do seu tataravô. Foram 300 anos, gente. 300 anos. Você aí, ó. Tem quantos anos? Quantas vezes você já visitou sua avó, seu avô? Ah, talvez você nem tenha conhecido. Mas alguém que você chamaria de avô? Quem? Quantas vezes você tem visitado? Imagina um homem que viveu, né? Ele participou 300 anos da vida de Adão. Você já imaginou? Você já imaginou? Quando Adão morreu, Enoque ainda estava vivo. Ele ainda viveu 30 anos antes de Deus arrebatá-lo. Foi muito tempo, gente, para aprender sobre Deus. Muito tempo para aprender sobre Papai do céu, que é o que Adão falava com ele. Papai do céu. Papai do céu é fantástico. Papai do céu vinha todo dia falar comigo, me visitar. Todo dia ele tinha uma novidade para me ensinar. Eu aprendi tudo com ele. Foi ele que me educou, ele me ensinou os caminhos. Mesmo assim eu ainda falhei. Mas ele nunca deixou de ser fantástico. Eu quero terminar esta palavra te perguntando: é difícil andar com Deus? É difícil andar na presença de Deus? Vá buscar com quem anda. Vai procurar as pessoas de oração. Vai procurar os amigos que andam com Deus, os pastores, os líderes, seu líder, seu pastor. Converse com ele. Pergunte o que é andar com Deus. O que é andar na presença de Deus. Procure ouvir a experiência das outras pessoas que andaram com Deus, ou que andam com Deus, para que você possa aprender a andar com Deus. Para que você possa aprender o que é andar com Deus.
Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe vocês. Nós ficamos ligados aí na sua 105,9, a rádio, né, que toca aí para você o seu coração, toca aí a palavra de Deus. É uma bênção sem medida para você. Teu cetro de amor, muito bem, eu quero agradecer aí a todos que participaram comigo aí, que estavam ouvindo aí a palavra de Deus, aí o pessoal aí da live, né? O Johnny Braga, né? A Colocar Bancos, né? O Rogério Souza também, ligado aí, o cantador Wagner Moura, Deus te abençoe. O Wellington Socrato, Deus te abençoe. O Wagner de Souza também, Deus abençoe vocês aí, ó, né? Todo mundo ligando comigo aí, né? Na sua live. A Rose Modesto, né? A Clarissa, a turma aí que curtiu comigo aí, olha, né? O Assis Bruno, Paula Silva, Rose Modesto, o Enéas Duarte, a Clarissa, todo mundo aí que mandou aí, né? Um tinino para mim aí. A turma que continua mandando aí, né? Legal. Deus abençoe vocês. Obrigado por estar comigo aí, participando aí, né? Estando junto comigo aí, tá bom? Gente, nós estamos aí, né? Terminando a nossa live, mas a gente continua ao vivo aí com o programa Bom Dia Vida. Tá chegando aí a Poliane aí no programa Bom Dia Vida.